obrigado mais uma vez pela confiança e a oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor. Sua família, seus filhos, que o Senhor possa mostrar na vida de cada um que está aqui, irmão. Amém? O Senhor me deu, eu não vou falar mais, irmão, sobre a ressurreição, porque eu já preguei domingo, o pastor Júlio já pregou também. O Senhor me deu uma palavra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, verso 6 em diante. Vamos falar um pouco hoje, irmãos, da presença de Deus, da arca da aliança em nossas vidas, o que ela representa para cada um de nós. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 6. Fica depois de 2 Reis. 1 Crônicas. Livro de Samuel, Reis e Crônicas. Bendito, irmão, que não souber do outro. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 6. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 6. Fica depois de Reis, 2 Reis. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram? Verso 6 em diante. Quem souber me acompanha com a ajuda de Deus. Então Davi, como todo o Israel, subiu a Balá, e dali a Quiriate e Jairim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. E o Senhor que habitava dentre os querubins, sobre o qual invocando o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, harpas e alaudes, com também tamborins e com cimbalos e com trombetas. E chegando a Iera e Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu para ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto a brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trairei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca de Deus a si, a cidade de Davi, porém, fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que tinha. Poder sentar no glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, irmãos. Glória seja a Deus. Aleluia. Irmãos, naquele tempo, a arca do Senhor representava a presença dele. Vocês, os irmãos, já viram? Na travessia de Moisés pelo povo, pelo deserto, o Senhor mandou, aleluia, Bezalel fazer a arca do concerto. E o Senhor, como a arca do dilúvio, o Senhor disse como deveria ser feito a arca, que material. Então a arca era um baú retangular de madeira, de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. A tampa da arca se chamava propiciatório de ouro puro, onde ficava 2 querubins de ouro batido. Ficava em frente um para o outro com as asas estendidas. A arca foi construída por Bezalel, segundo o modelo dado por Deus a Moisés. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Dentre a arca tinha as 2 tábuas da lei que o Senhor deu a Moisés. Também guardava o vaso do maná e a vara de Arão. A arca da aliança não podia ser conduzida de qualquer maneira ou por qualquer pessoa. Bendito é o nome do Senhor. Bendito. Irmãos, está entendendo? Esses foram os utensílios que Deus ordenou que construísse aquela arca. A madeira de acácia, irmãos, é uma madeira difícil de ser esculpida. Porque, irmãos, aquilo que é usado para Deus não serve para ser usado para mais ninguém. Bendito é o nome do Senhor. Naquele tempo, eles faziam os deuses, a estátua de madeira. E a madeira de acácia, quando eles iam esculpir, ela rachava no meio. Não dava para ser esculpida. Por isso Deus usou ela para fazer
a arca da aliança. Porque, irmãos, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, você é do uso exclusivamente dele. Aleluia. Você não serve mais para adorar o mundo. Você não serve mais para adorar outros deuses. Bendito é o nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos, aleluia, entender aqui um mistério sobre a arca. Irmãos, em 1 Samuel 7, então vieram os homens de Queriaete, Jerim, e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 1 Samuel 7, está escrito isso aí. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriatim Jearim tantos dias, e se passaram a chegarem até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, a arca da aliança era um símbolo da representação de Deus. A arca, irmãos, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos e nada aconteceu. Porque, irmãos, Abinadab e o povo, eles não tratavam a presença de Deus da forma que devia tratar. Eles não cuidavam bem da presença de Deus. Eles adoravam outros deuses. Eles viviam de qualquer jeito. Então, irmãos, o fato de você ter Deus em sua casa, a presença, não é o significado que você vai prosperar. Porque a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. A arca representava a presença de Deus, mas nada aconteceu com ele, e nem com aquele povo. Irmãos, e no 1 Crônica, verso 13, 6 em diante, que lemos no começo do culto, Davi, irmãos, agora ele assume o trono. Saul morre porque o Espírito do Senhor tinha saído dele, Deus tirou ele do trono, e agora Davi tem um desejo de levar a arca da aliança para perto dele, aleluia. Só que, irmãos, aleluia, em Deuteronômio 31, 9, o Senhor determinou, Moisés falou, que só podia carregar a arca da aliança a família, aleluia, de Arão, os levitas de Arão. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ligar pelo culto para ficar ligado na mensagem. Só podia carregar a arca, irmãos, a família de Arão. Deus separou os levitas para carregar a arca da aliança. Aqui, irmãos, Davi, ele faz um culto. Ele reúne 30 mil pessoas. Nesse culto tinha instrumento, tinha sacerdotes, tinha tudo que se tem no culto normal, irmãos. Só que, irmãos, ele faz aqui uma coisa que foi totalmente fora da vontade de Deus. A Bíblia fala aqui, irmãos, que no versículo 7 do capítulo 13, e levando a arca de Deus sobre um carro novo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E levando a arca do Senhor num carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiú vão no carro. Irmãos, a arca de Deus, ela só podia ser levada sobre os ombros, aleluia, e pelos levitas. Aqui Davi, irmãos, ele descumpre uma ordem dos céus, aleluia. Ele faz um culto, a intenção dele foi boa, só que o carro novo, quem tinha feito eram os filisteus, aleluia. Irmãos, o que significa isso? Significa hoje os crentes da nova geração, que querem levar o evangelho de qualquer jeito, que não tem princípios, irmãos, aleluia. Eles estavam com a arca, nessa arca tinha tudo que se tem no culto, só que a arca estava em cima de um carro de bois, só que a arca só podia ser levada nos ombros. A arca tinha 2 varas de ouro, uma no canto e outra no outro, com 4 argolas, e os levitas, dois na frente e 2 atrás, que só podia conduzir a arca. Isso não foi determinação de Moisés, foi ordem do próprio Deus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, bendito Deus. O que aconteceu no dia de hoje, irmãos? A nova geração, eles querem mudar tudo. Deus só habita onde tem princípios, aonde faz aquilo que Ele lhe determinou, aleluia. O significado da presença de Deus está na sua casa. Não é o significado que você vai ser abençoado se você não tratar a presença de forma correta, de forma adequada. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu, nada, nenhum milagre, porque ele tinha uma vida de
qualquer maneira, irmãos, aqui não tem não, graças a Deus. Irmãos, nós vemos hoje em dia igreja, irmãos, que parece um mundo, aleluia. É parede preta, é luzes para cima e para baixo. Você entra no culto, é as irmãs de calça, é os varões de choque. Enfim, irmãos, eles estão falando no nome de Deus, mas se não tem princípios, Deus não está no meio. Bendito é o nome do Senhor. Não adianta falar que está, aleluia. Estão cantando, tem igreja de gay, de não sei o quê. Eles estão falando, mas Deus não está no meio. Deus está no meio de uma igreja como essa, aleluia. Que prega a palavra, que prega a verdade, aleluia. Uma igreja como essa, que a arca, ela é carregada nos ombros, não em carro de bois, não em carro novo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito Deus, aleluia. Irmãos, eu converso com alguns irmãos ali da congregação cristã. Eles são alguns amigos meus e eu era de lá. E por eu gostar dos princípios bíblicos, eles falam assim para mim: irmão Renivaldo, seu lugar é aqui na cristã. Eu falei: não, irmão, vocês estão enganados. A minha igreja, qual eu frequento, o meu pastor lá, ele prega a verdade, ele prega a Bíblia, irmãos. Irmãos, aleluia. Se você for para uma igreja, irmãos, que não prega a palavra de Deus, que não tem princípios, Deus não está lá de jeito nenhum, irmãos. Se você vê uma igreja que tem coisas que não está na Bíblia, Deus não está no meio deste povo. Pode falar o nome de Deus, pode pular, mas se não tem princípio, se não prega a palavra, se não prega a verdade, o que está escrito, Deus não está no meio, aleluia. Se não estão fazendo as coisas corretamente, aleluia. Irmão, nós somos cristãos. Pastor Júnior pregou aqui terça-feira. Temos que andar na rua adequadamente, irmãos. Mulheres saem vestido, varão de calça, irmão. Se não escandaliza a obra de Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Eu me lembro aqui, irmãos, minha esposa lembra disso. Quando eu estava no Antigo Testamento, os irmãos me convidaram para jogar bola. E eu tinha marcado de sair com ela 9 horas. Fui jogar bola, mas os irmãos, chegamos lá, irmãos, jogando bola. Daqui a pouco um diácono queria se agarrar com o presbítero e começou a xingar uns aos outros. Eu digo: irmão, isso não é lugar para crente não, irmãos, aleluia. Não tem nada contra, irmãos, cada um, mas eu vi ali, irmão, e tinha pessoas que não eram crentes no meio. Isso aí escandaliza a obra de Deus. Isso aí é o quê? É os crentes da nova geração, é os crentes que estão levando a arca em carros novos, aleluia. Deus te chamou, você tem que obedecer os mandamentos de Deus, você tem que honrar os princípios que Deus determinou para a sua vida. Não vai trazer muito bom, irmãos, mas é a palavra de Deus. Eu me lembro também, irmãos, principalmente nós que somos ombreiros. Eu me lembro lá quando eu estava com o pastor Irlão. Lá ele tinha um ombreiro que não dizimava e nem ofertava. E ele pediu para dar um ensinamento sobre dízimo e oferta. Como era que aquele cidadão, aquele ombreiro, segundo dele, ia dar um ensinamento de dízimo e oferta se ele não ofertava e nem dizimava? Está entendendo, irmãos, como é que é? Como é que eu vou dar um ensinamento sobre veste se eu ando na rua de short, de mini saia, aleluia, de calça? Como é que eu vou dar um ensinamento sobre santidade se eu não ando, aleluia? Mas bem-aventurado é vocês que estão aqui nessa noite, que levam o evangelho a sério, que levam o pastor, o que ele prega aqui a sério, irmãos. Eu digo sempre isso. Eu não estou aqui para impressionar o pastor, não. Eu estou aqui para obedecer o que é pregado por ele no altar, para respeitar, porque além de tudo ele é o meu pastor e ele é constituído por Deus. Então eu tenho que obedecer a palavra que é pregada e respeitar ele como meu pastor. Isso aí é princípios bíblicos, irmãos. Como é que o pastor prega com a palavra e depois lança lá fora, fazendo tudo que não está de acordo com a presença de Deus? Ei, mas se você quer que, aleluia, que o Senhor prospere na tua vida, se você quer ter uma vida abençoada, carregue a arca no ombro. Dói, é difícil, tem renúncia, tem sacrifício, tem guerra, tem luta, mas aleluia, a determinação de Deus é para carregar a arca da aliança, a presença de Deus nos ombros. Bendito é o nome do Senhor. Davi colocou a arca em cima do carro.
de bois. O carro de boi, irmãos, foi feito pelos filisteus. Irmãos, o que acontece também nos dias de hoje? Pastor Júnior sabe muito bem disso. A igreja, irmãos, ela tem que ter referência para o mundo. Nós temos que ser referência para o mundo. Não nós pegar o que é do mundo e trazer para dentro da igreja, das nossas vidas. Aleluia! O mundo que tem que cantar os nossos louvores, não é nós cantar as músicas do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Está entendendo, irmão? Hoje em dia é uma inversão de valor, mas ainda tem igreja que prega a verdade da terra. Ainda tem homens e mulheres que faz a diferença. E eu creio que aqui em Tomado Gerou, naquele novo tempo existe crente, aleluia, como Obed-Edom, aleluia, não como Abinadab, bendito. Nós vamos chegar na estante em Obed-Edom, bendito é o nome do Senhor. Quando a arca, irmãos, é colocada em carro de boi, e aqui a Bíblia fala, um carro novo, significa que coisas que Deus não estava no negócio. Era um culto normal, tinha tudo quanto tem no culto. Aí quando chega um certo caminho, irmãos, a arca, os bois tropeçam, a arca vai cair. Quando a arca vai cair, Uzá coloca a mão na arca, Deus fulmina ele na hora, ali ele morre. Bendito é o nome do Senhor. Quem podia tocar na arca? Somente quem? Os levitas da descendência de Arão, aleluia. A arca só podia ser levada como? Nos ombros, não era em carro de boi, aleluia. O que é que eu entendo aqui, irmãos? Quando o Senhor te escolheu para um cargo, fique aonde Deus te colocou, aleluia. Se você é diácono, exerça a função do diácono. Se você é da porta, exija, faça a função da porta. O pastor me escolheu para ser coordenador do grupo dos varões. O que é que eu vou fazer me cometendo no grupo de Samaria das mulheres, aleluia? Isso aqui foi usar. A intenção dele foi boa, segurar a arca, mas ele não foi chamado para aquela função. Faça aquilo que Deus te escolheu. Faça bem melhor na função que Deus te colocou. Aleluia, bendito é o nome. Bendito Deus. Glória. E Davi disse, Davi ficou triste com aquilo. Aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 13. E chegando a Irá de Quitom, estendeu-nos a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a mão na arca. E morreu ali perante o Senhor. Bendito Deus, aleluia. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus, aleluia. Irmãos, muitas vezes nós erramos, falhamos, mas o nosso Deus, ele é misericordioso. Mas quando nós não deixamos de cumprir aquilo que ele determinou, a ira dele se acende, como acendeu com Uzá, aleluia. Uzá foi botar a mão na arca, não era a função dele, não era o carro dele. Ele sabia muito bem disso. E Deus fulminou ele ali na hora, matou ele na hora. Aqui eu entendi uma coisa, e os bois tropeçaram, aleluia. Mas quando você carrega a arca nos ombros, o diabo pode botar casca de banana, pode fazer um buraco, mas você está carregando a presença, a arca nos ombros, você vai passar por cima, você vai caminhar, não vai escorregar, não vai cair, não vai tropeçar, porque você está cumprindo aquilo que Deus determinou na sua vida. Quem vai levar a arca nos ombros aqui? Quem vai levar a arca nos ombros? Eita! Quem vai levar a arca nos ombros? Bendito é o nome do Senhor. Aí o texto fala no capítulo 13, verso 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trairei a minha arca de Deus? Irmãos, Davi fez um culto a Deus. E agora ele falou: como? Nós estamos num culto adorando a Deus, e Deus veio num culto só para matar Uzá. Bendito. Está entendendo, irmão? A gravidade. Deus foi num culto só para matar Uzá.
Aleluia. Por quê? Porque não tinha princípios, não tinha ordem, não tinha decência. Era um culto de qualquer jeito. Deus não recebeu aquele culto. Deus foi no culto, foi sim, só para matar, usar. E Davi agora temeu. Como que eu vou levar a arca da aliança? Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, que é tão linda, no capítulo 13, no verso 13 e 14. E pelo que Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém fez retirar a arca a casa de Obed-Edom, o geteu. E olha o versículo 14. Assim ficou a arca com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Essa palavra profética, levante a mão para receber. E o Senhor abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Aleluia! Bendito Deus! A arca ficou 20 anos com Abinadab e não aconteceu nada. Davi fez um culto, Deus matou no culto. Davi temeu ao Senhor. Aí Davi vai passando numa rua, está lá, uma casinha humilde, simples. Ele pega a arca, coloca lá na casa de Abinadab. Alguns estudiosos falam que a sua esposa era estéril, não podia gerar. Abinadab pobre, uma casa humilde, aleluia. Só que ele recebeu a presença de Deus, aleluia. E o Senhor se agradou e abençoou a casa dele. Ela ficou lá na casa de Abinadab durante 3 meses, e Deus abençoou, derramou, aleluia. Aquele homem pobre começou a prosperar, a vizinhança começou a olhar. O que é isso? Eu não estou entendendo. A mulher dele começou a gerar, aleluia, e ele começou a ser abençoado, um homem próspero. 3 meses a arca ficou dentro da casa de Obed-Edom. De que forma você está tratando, está cuidando da presença de Deus? Eu creio que Abinadab cuidava dela com muito carinho. Ele cuidava, zelava, se prostrava e adorava. E Deus abençoando, prosperando, sua esposa gerando, aleluia. E a vizinhança tudo vendo, o que é isso? Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A partir de hoje, se você cuidar da presença de Deus, da forma que deve ser cuidada, se você o adorar da forma que deve ser adorada, aleluia, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família e tudo que você tem. Bendito é o nome do Senhor. 20 anos da casa de Abinadab, nada aconteceu. Muitas das vezes, irmãos, você está na sua casa e tem coisas que interferem de Deus te exaltar. E você fala, meu Deus, eu te sirvo há tanto tempo, Pai, e nada acontece. O fato de Deus estar na sua casa não significa que você está fazendo as coisas de acordo com o que Ele mandou. Está entendendo, irmão? Está em sua casa, você é crente, você louva, adora, mas tem alguma coisa que está atrapalhando de Deus prosperar na sua vida, de Deus atar. Você fala tanto tempo que é ser crente e nada sai do lugar, aleluia. Aí a arca vai cair na casa de Obed-Edom. 20 anos na casa de um, não aconteceu nada. 3 meses na casa do outro, Deus exaltou, abençoou ele grandemente, aleluia. Irmãos, cuida dessa presença gloriosa que Deus colocou na sua vida. Ela vai fazer a diferença aonde você andar. Se comporte, se vista como um crente, aleluia, para que ninguém se escandalize, nem você escandalize a obra de Deus. Ande de acordo com um homem e uma mulher de Deus, aonde você andar no trabalho, na vizinhança, que Deus vai exaltar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu profetizo nessa noite que o resto do ano vai ser abençoado na tua vida. O resto desse ano, Deus vai te exaltar. Aquilo que estava amarrado vai desamarrar. Aquilo que estava sem gerar, vai começar a gerar. Porque
chegou na casa de Obed-Edom, e 3 meses de bênção foi na vida dele. Aleluia! A sua esposa começou a gerar. Aleluia, ele começou a ser abençoado. Aquele homem pobrezinho, que ninguém dava valor. O que está acontecendo com ele é a presença de Deus. É a presença de Deus. Ela faz toda a diferença. Aleluia. Irmãos, todas as guerras que os filhos de Israel iam, a presença de Deus ia na frente, a arca da aliança, e o mar se abria. Aleluia. Quer ver as coisas mudar na sua vida? Carregue essa presença, cuide dela, zele dela, para você ver sua vida dar uma reviravolta, para você ver a tua vida ter uma mudança, para você ver a sua vida ser abençoada. E muitos não vão entender o que foi isso, o que foi aquilo. É a presença de Deus que faz toda a diferença. No primeiro culto, irmãos, Davi foi como rei. O culto da celebridade. Ali quem brilhava eram os homens. Ofuscaram o brilho de Deus. Irmãos, o brilho é sempre de Deus. O grande é Ele. Aqui quem brilha é Ele. Aleluia. E agora a igreja, a arca fica 30 dias na casa de Obed-Edom. Aí Davi prepara um novo culto para ir buscar a arca. Quem quiser acompanhar no capítulo 15 da primeira crônica, do mesmo livro, capítulo 15. E fez também Davi casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Aqui é o segundo culto. Então Davi disse: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi fez um novo culto. Davi ajuntou todo Israel e Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor e ao seu lugar que eles tinham preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão, os levitas, dos filhos de Coeté, Uriel e príncipe dos seus irmãos, 120. Aleluia. Aí Davi diz: não, agora eu vou como servo. O que significa Obed-Edom? É servo. Servo. No primeiro culto, você viu aqui, Davi foi totalmente fora dos costumes bíblicos. De qualquer jeito, todo mundo mal vestido, a arca em cima do carro novo. Irmãos, Deus é contra o novo? Não. Deus é contra o mundanismo. É diferente. Quando Deus nos chama, que nós estamos no mundo, Ele fala o quê? Chamei você para viver um novo de Deus. O novo de Deus significa você é um cachaceiro, um maconheiro, um ladrão, uma prostituta, um prostituto. Hoje você vai viver um novo, vai ser liberto. É diferente. A Deus é contra o mundanismo. Aleluia. Você quer os costumes do mundo para a sua casa, para a sua vida. Davi agora faz um segundo culto. E no segundo culto ele se veste como servo. E ele disse: ninguém vai levar a arca, senão os levitas, aquele que Deus separou, tinha escolhido para levar a arca. Ei, aleluia! Se prepare para o segundo culto. É tudo diferente, aleluia! O segundo culto é todo mundo certinho, todo mundo andando nos princípios bíblicos. Ei, se você até hoje é um Abinadab, o Senhor manda ele dizer: a partir de hoje eu quero que você seja um Obed-Edom. Obed-Edom é servo do Senhor. Aleluia. Aí Davi trouxe a arca, pegou os levitas, botou, e o povo ia saltando, adorando, bailando na presença de Deus. Alguém morreu nesse segundo culto? Não. Ninguém tropeçou? Não. Por quê? Porque fez o que Deus ordenou. Diga: Deus ordenou. Aleluia. Irmãos, se fosse ter uma Bíblia para cada geração, como era que está nesse mundo? Porque a turma nova aí quer mudar até a Bíblia, mas essa aqui, irmãos, ela nunca mudará. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. O que
vai acontecer amanhã, a Bíblia já escreveu, até a consumação do século. Ei, aleluia, culto da presença de Deus. Ande de acordo com a palavra, respeite os princípios bíblicos, respeita o que o teu pastor prega aqui. Ande na rua vestido igual um servo, uma serva de Deus. Ei, ai, irmãos, eu já vi alguém dizendo isso, mas está muito calor, pior é o calor do fogo do inferno, meu irmão. Aleluia! Aqui passa, mas o calor do fogo do inferno é pior. Então nessa noite, sai com essa palavra, carregue a arca dos ombros. É difícil, é renúncia, é choro, aleluia. O diabo vai se levantar, o mal vai se levantar, mas com a arca dos ombros ele vai se abrir. Você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai desviar. Vai passar anos e anos e você vai estar aqui adorando a Deus, glorificando a Ele. Eu acho lindo, igreja. Creio que vocês também acham. Quando você chega em um velhinho, hoje, essa semana eu fiz um serviço para um. Meu filho, você é crente? Eu falei, eu sou cristão. Cristão é diferente de crente. E eu falei, o senhor, ele disse, sou. Então a parte do senhor, eu estou para 55 anos na caminhada. Eu fiquei assim muito feliz. E eu disse, qual que é o segredo? Ele falou, é princípios. Aleluia. Obedecer a palavra. Porque é que muitos hoje, irmão, chegam no evangelho e rapidamente ele sai, porque ele não quer obedecer, aleluia, os ensinamentos que o pastor dá, o que a Bíblia nos ensina. Ei, nós não estamos caminhando para um shopping, nós não estamos indo de uma cidade para outra, nós vamos morar no céu, e o céu é lugar de santo. O céu é lugar de santo, Deus é santo, 3 vezes santo. Só vai entrar no céu quem renunciar ao mundo, o pecado, aleluia. Jesus falou assim, aleluia. Muitas vezes você fala, Senhor, o mundo me persegue, me calunia, aleluia, me diz isso e aquilo. Aí Jesus fala, antes de você perseguir a mim primeiro. Antes de te cuspir, cuspir em mim. Antes de te humilhar a mim também. Mas ele sabe de uma coisa: vós não sois do mundo, aleluia. Por isso que o mundo odeia vós. Vós sois do céu, aleluia. Então não se escandalize quando o seu vizinho virar a cara para você, quando o seu vizinho diz, não gosta desse crente. Antes de vós perseguiram aquele que morreu na cruz por nós. Mas sabe qual é o segredo? É que nós não somos do mundo, nós somos cidadãos dos céus. Aleluia, aleluia. Mas aleluia, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aleluia, obediedor, aleluia, cuida da presença de Deus, que você vai ser abençoado e próspero o resto desse ano. Qual o segredo? Cuidar da presença de Deus, amém? Deus abençoe a ação do palco, Senhor Jesus.